Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Que a graça e a paz de Jesus seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus na vida de cada um. Alguém aí está disposto a lutar pelas suas famílias? O que você é capaz de fazer pela sua família? Lute pela sua família. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. O que você está disposto a fazer pela sua família? Eu não prego o que eu vivo, eu tento viver aquilo que eu prego, tá? Porque a palavra ela é muito maior do que nós. Então me ajuda aí. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem os pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Olha isso, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Quem é pai aqui vai entender isso aqui, o que a gente é capaz de fazer pelos nossos filhos. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Porém Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Ele falando ao Senhor. Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Versículo 16, para não ficar muito longo, diz assim: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando. Isso aqui é o inimigo que está fazendo isso, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Versículo 17: e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados a camelo, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer de volta. Glória a Deus por isso. Eu acho que deu de vocês entenderem um pouquinho da história. Assim como esse cenário aqui que Davi está vivendo aqui, não apenas a família de Davi, mas nós vivemos isso. Existe uma luta, uma guerra, uma batalha contra a nossa família. A gente sabe que a família é instituição criada por Deus, e o inimigo tem tentado de várias formas. A gente vê leis que são criadas contra a família, o sistema, é tudo contra a família tradicional, e isso tem nos afligido. O meu maior desafio, pastor Cléo, não é pregar, é viver lá em casa com a minha família. Por quê? Porque se der certo na minha casa, o resto é consequência. Então eu carrego, e o Ministério de Toronto me ajudou muito
a valorizar a família. Davi aqui está vivendo aqui um momento muito difícil, muito delicado. Por quê? Porque ele, nesse momento aqui, da história do texto que eu estou lendo aqui, ele está em fuga de Saul. Por que ele está em fuga de Saul? Porque Saul era o rei. Saul, ele criou uma inveja de Davi. Por quê? Porque muitas pessoas querem ver você bem, poucas querem ver você melhor do que eles. Vou repetir para vocês entenderem. Muitas pessoas vão querer ver vocês bem, mas poucas vão querer ver vocês melhores do que eles. E isso aconteceu aqui com Davi. Davi foi alvo da inveja de Saul. E a palavra inveja no latim vem de invidere, que quer dizer a pessoa ficar cega. E ele ficou cego aqui. Inclusive um espírito da parte de Deus se aposta de Saul. Vocês conhecem a história. Então aqui Davi está fugindo nesse momento aqui. Ele está numa cidade chamada Ziclag. Na verdade essa cidade ele conquista, porque o rei dos filisteus, ele descobre que Davi não está mais com Saul. Então é como se ele mandasse um WhatsApp para Davi, dizendo: Davi, tu não está mais com Saul, o que eu faço para ti não vir ter comigo? Será que Davi tinha autoridade ou não? O que eu faço para ti não vir mexer comigo? Ele disse: me dá uma cidade. Aí ele escolhe Ziclag, uma cidade murada, fortificada. E com essa cidade ele dá 200 homens para Davi. E Davi aqui, em uma certa caverna onde ele se refugia, chamada Adulão, existe 400 homens rejeitados pela sociedade, num tempo onde o machismo imperava, né? Hoje não existe mais homem machista, graças a Deus, amém? É a cara do Ronaldo. Nesse tempo imperava o machismo, o homem era normal, o homem bater na mulher, tinha homem que até tramava a morte da mulher para querer outra, o homem tinha 2, 3 mulheres, imperava isso. E esses homens, eles viviam isolados. Nós, seres humanos, somos produto do que vemos e do que ouvimos. Imagina Davi cheio de Deus, eu penso assim, conjecturando, Davi cheio de Deus, falando de Deus para esses caras, e eles são transformados. E na lista dos 600 homens de Davi está esses caras aí que a sociedade não dava valor. Então Davi da casa, Davi da cidade que ganhou, Davi dá moral para eles, Davi ensina eles a lutar, e eles se tornam os guerreiros de Davi. Então quando ele chega em Ziclag, ele já tem 400 aí, com mais 200 ele tem os 600 homens. Acho que vocês conhecem a história dos 600 homens de Davi, dos guerreiros de Davi. Beleza, aqui está. Então Davi comete um erro muito grave. É quando ele está nessa cidade, porque está tudo bem, porque a gente está, por exemplo, vivendo aqui 40 dias de oração, hoje é o 30º dia. Eu sei que quando terminar esses 40 dias, tem muita gente que vai baixar a guarda, e o inimigo vai entrar. Davi baixou a guarda aqui, está na cidade bacana, murada, porque às vezes o sucesso é mais perigoso do que a luta, do que o fracasso. Davi está numa cidade aqui, está com guerreiro, está com família, está com bens, tem 2 mulheres, enfim, tem criança, está tudo bem. Aí, só que lugar de guerreiro é na guerra, ele sai para a guerra com os 600. Primeiro erro dele, ele sai com os 600, não deixa ninguém no acampamento. E acampamento vazio é território do inimigo. Quantas casas estão sem soldados hoje, sem sacerdote? Porque muitas famílias estão sendo destruídas, porque não tem sacerdote, não tem um soldado. Estão tudo indo, estão muito ocupados trabalhando, estão tudo indo para a guerra. Quando chega em casa, Amaleque aqui representa a carne, soberba, ira. Às vezes as contendas dentro de casa aumentam por isso. Às vezes o marido já chega estressado, a esposa estressada do trabalho, e despeja tudo dentro da família, dentro de casa. E a gente vê aqui que Amaleque aproveita, leva cativos as mulheres, os filhos, tudo. Eu vou falar de 4 áreas aqui, que eles vão tocar aqui, na família de Davi. E Davi comete esse erro de sair sem deixar soldado, sem deixar ninguém no acampamento, só as crianças e as mulheres. E quando ele vê, tem aquele ditado: onde tem fumaça tem fogo, né? Então eles veem de longe fumaça. Quando ele chega, o Ziclag está pegando fogo. Os amalequitas levaram tudo e tocaram fogo em tudo. Só que ele diz aqui no verso 6: Davi, porém, se esforçou no Senhor Deus. Geralmente, às vezes, a gente procura outros meios, né? Mas Davi, ele consultava. Ele pede aqui, o éfode aqui, a Aimeleque vai consultar.
Senhor, eu até escrevi aqui numa outra tradução aqui, tipo, é mais ou menos ele dizendo assim: Senhor, você vai permitir que eu fracasse, digamos assim, com a minha família? Aí ele pede permissão para Deus, Deus diz para ele ir, e ele vai, e a gente conhece o final que eu vou falar daqui a pouco. Mas o inimigo ele chega e toca nas finanças, porque eles levam tudo da cidade, eles tocam o fogo e levam tudo. O dinheiro, as finanças, é a segunda causa de divórcio no Brasil. Às vezes a gente vê que quando casa a gente diz até que a morte os separe, hoje é até que os bens nos separem, né? Infelizmente está acontecendo isso no Brasil. Isso é uma pesquisa do Brasil, não é do mundo, é do Brasil, e tem acontecido muito. E dinheiro ele só traz problema na nossa vida em dois momentos: primeiro, quando você tem; segundo, quando você não tem, né? Dois momentos da nossa vida que o dinheiro traz problema. Então, se você não quiser o seu, deposita na minha conta. Segundo, eles vão tocar aqui, marido com a mulher, porque eles vão levar as esposas aqui. Então, existem muitas situações também que têm separado famílias. Por isso que eu disse que o meu maior desafio, depois que eu mergulhei, buscando, eu estou lendo alguns livros de família, eu entendi que o meu maior desafio não é falar de Deus, é eu viver lá em casa com a minha esposa. Posso fazer uma capa aqui, né, da minha reputação. Vocês podem pensar: poxa, o Beni é assim e tal, mas vocês não me conhecem intimamente. Ela me conhece. É muito fácil eu maquiar aqui, por exemplo. Aqui praticamente quase todos nós nos conhecemos apenas a reputação, mas a integridade às vezes a gente não conhece, porque vocês não vivem diariamente comigo e nem eu com vocês. Ela sabe como é que eu sou, que hora eu me acordo para me buscar Deus. Ela sabe se eu busco ou se eu não busco. Ela conhece se eu jejuo ou se eu não jejuo pela minha família. Isso daí ela sabe. Então é uma coisa que é de intimidade, é de integridade. A reputação é muito fácil eu maquiar. O segundo ponto aqui que eu falei, que eles tocaram aqui nos cônjuges, separaram, né? E às vezes existe muita situação que está causando separação entre os cônjuges aqui, que a questão, às vezes a gente não tem coragem de... A maneira como a gente fala dentro de casa não é a mesma maneira que a gente fala com o da rua. A outra parte que eles tocaram nos filhos, como eu falei, quem é pai aqui já imaginou? A minha filha caiu agora esses dias da cama. Eu nunca tinha sentido uma dor interna como eu senti nesse dia, entendendo como é que Deus também sente, porque Deus ele é um Deus de sentimentos, né? Ele não seria Deus se ele não tivesse sentimentos. Então, quando a gente cai, quando a gente se desvia, quando a gente fracassa, Deus sente também. Deus sente. E eles tocaram aqui na família. Tanto é que a outra parte que eles tocam aqui é na comunhão. Eles tocam, a quarta parte que eles tocam na comunhão. Eles vão querer achar um culpado. Davi não tinha culpa. Imagina, Davi deu moral para eles, deu família para eles, deu uma cidade, ajudou eles a sair do anonimato, digamos. E agora eles estão culpando Davi, querem apedrejar Davi como coisa que Davi tinha culpa, mas Davi não tinha culpa. E eles vão para cima de Davi, porque Davi era o cabeça. E Davi vai se refugiar no Senhor. A gente conhece, eu acabei de ler. Davi vai se refugiar no Senhor, mas eles querem apedrejar Davi. Ou seja, eles tocam também na comunhão. As feridas mais profundas, geralmente elas vêm de quem nós mais amamos. Às vezes, a família. E às vezes, em muitas situações, a própria família acaba matando o soldado ferido. Por uma palavra, por uma situação que não... Porque hoje é normal, né, em um mundo de informação, as famílias estarem divididas. Por exemplo, a gente viu durante política, durante pandemia, existe muitas divisões em relação a isso. E isso acaba dando legalidade para Amaleque entrar nas nossas famílias e destruir. Então, houve essas 4 áreas aqui que eles tocaram na vida de Davi, na família de Davi. Mas só que Davi, ele busca o Senhor e ele se refugia no Senhor. E ele não se conforma, para mim começar a concluir aqui, ele não se conforma. Tem muita gente se conformando com aquilo que Deus não planejou. Eu aprendi que eu não devo me conformar com o que Deus não planejou para a minha vida. E o pecado é uma delas, principalmente. Eu tenho que lutar contra o pecado todos os dias. Eu tenho que fazer isso, porque senão de nada eu adianta ler, de nada eu adianta me acordar cedo, de nada eu adianta gostar da palavra, porque eu posso gostar da palavra e não viver ela. Então a gente precisa fazer como Davi, se esforçar.
Porque Deus, eu creio que Deus não quer nenhuma família destruída. Deus não quer nenhuma família destruída. Deus restaurou aqui a família de Davi. Por quê? Porque Davi entrou nos 40 dias de oração e ele foi para cima, ele foi perguntar para Deus. Aí eu pergunto, Deus respondeu a oração de Davi? Sim, respondeu. Aí eu pergunto para vocês, Deus responde toda oração? Sim, né? Tem gente que diz que não, mas Deus responde. E Ele responde com sim, com não e com espera. Só que às vezes tem gente que diz assim, não, Deus não respondeu. Ele respondeu, só que às vezes é espera ou não. Aí tem gente que diz, não, Deus respondeu sim. Não, Ele responde as três, sim, não e espera. Qual é a melhor? Todas. Ele que sabe de todas as coisas. Mas a gente precisa perseverar. Às vezes Deus quer que a gente seja perseverante, né? Aquilo que o diabo às vezes está fazendo na tua vida, às vezes durante 2 meses, 3 meses, 2 anos, 4 anos, 5 anos, Deus pode fazer em 30 segundos, do ladrão da cruz. Interessante, eu estava meditando, que é o que eu mais faço. Aquele cara, eu acho que ele tomou muitas decisões erradas até ali, mas uma decisão certa anulou todas as erradas dele. Então, eu creio que apesar dos nossos erros, existe uma solução, existe o Evangelho, existe Jesus. Desde quando eu me entendi por gente, até 2017, eu penso que eu vinha tomando muitas decisões erradas. Mas um certo dia, do dia 26 de fevereiro de 2017, quando o pastor Cléo pregava aqui por volta de 7h40, 7h50, quando ele pregava sobre a transformação, o que o Evangelho pode fazer na nossa vida, eu penso que eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. E às vezes a nossa vida, a vida de algumas pessoas que aqui estão, está assim, estão tomando decisões erradas. Mas existe uma decisão que pode anular essas outras decisões, que é se decidir por Jesus, que é se decidir em viver o Evangelho de fato. Acordar cedo para buscar Deus, né, que nada vai impedir, nada vai parar, apesar das dificuldades, porque a gente vai ter dificuldade, né? E as dificuldades às vezes é um antídoto para a gente obedecer, porque Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. E às vezes as nossas campanhas são para de sofrer. Não estou dizendo aqui para ninguém buscar sofrimento, não estou estimulando o sofrimento. Eu estou dizendo que é impossível a gente pregar a verdade sem denunciar a mentira. É impossível eu me separar do mundo sem condenar, digamos, algo que a pessoa está fazendo ilícita. Eu disse, mas o fato de Deus saber não vai mudar a tua vida. Tu tem que tomar uma decisão, cara. E falei grosso mesmo, porque tem hora que a gente precisa falar sério, grosso. Não dá de passar todo o tempo a mãozinha na cabeça. Então, a gente precisa fazer como Davi, buscar, restaurar, ajudar, orar, jejuar pela nossa família. Se não está legal, buscar restauração. Se está legal, continuar. Como eu falei, depois dos 40 dias aqui, o inimigo vai tentar armar ciladas. Vai ter gente que vai cair, mas se você for sábio, se você buscar direcionamento de Deus, você vai perseverar. Porque os 40 dias é apenas uma campanha, é apenas um antídoto para nos envolver. Mas não para por aqui, é todo dia. É todo dia, tá? Minha esposa, é todo dia eu preciso me levantar. Tem dia que eu não quero, às vezes ela até diz assim, não amor, hoje não, acorda mais cedo. Mas é um propósito que eu fiz, de cumprir o Salmo 5, que diz, pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti. Eu não me acordo cedo para me pedir, Deus me dá isso, me dá aquilo. Não, eu me acordo para me apresentar, porque Ele sabe o que eu preciso. Claro que a gente tem que pedir, mas eu sempre me apresento a Deus. Deus, obrigado por mais um dia, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Me revela, porque a tua palavra diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Eu quero descobrir o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Então é isso que eu busco todo dia. Ela está de prova aí. Todo dia eu faço isso, todo dia eu me apresento a Deus, cumprindo o Salmo 5. Então a gente precisa tomar uma decisão. Davi, ele não fazia nada sem consultar o Senhor. No momento aqui, que ele deveria buscar os seus direitos, que ele deveria não, ele fica calado e se refugia no Senhor. O povo queria apedrejar, sendo que ele não tinha culpa de nada. Mas ele vai para cima, ele enfrenta os 40 dias de oração, ele jejua os 40 dias e vai e traz vitória para a casa dele. E que você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.